Facebook e também através do nosso canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, porque hoje vamos falar aí sobre conquistas. E quando a gente fala de conquistas, a gente sempre tem o que comemorar. E a gente está falando da escola Edson Quintana, que conquistou, depois de muita luta, né, a cobertura da sua quadra de esportes ali. E hoje a moçada vai poder aí, seja na educação física, seja em alguma atividade recreativa da escola, vai poder também, né, curtir aí essa nova estrutura aí, com chuva ou com sol, né? Então agora a escola tem aí essa estrutura e foi uma luta muito grande de uma figura aí que faz parte, digamos assim, é patrimônio da escola, né? Patrimônio pedagógico e diretivo da escola. A diretora Marleide Breitenbach, que está aqui com a gente no estúdio, e a gente vai conversar sobre essa conquista. Boa tarde, diretora. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Cristiano, a todos os nossos ouvintes, a nossa querida comunidade escolar Edson Quintana, e realmente foi uma conquista para nós sensacional, né? Uma Sim. conquista não só para nós, equipe diretiva, equipe de CPM, de conselho escolar, mas uma conquista de toda a comunidade, principalmente para os alunos, né? Que para eles vai melhorar e para a prática das aulas dos professores também. Certo. Quanto tempo isso estava no sonho, no horizonte, Dire? Olha, ontem até durante a nossa inauguração conversávamos com algumas pessoas que passaram pela escola, ex-diretoras, ex-professores e funcionários, e a gente lembrava que lá em meados de 96 a gente já começava a sonhar com algumas coisas. Então a gente começava a sonhar e ampliar a parte externa da escola. Aí a gente começou toda a luta para adquirir um terreno que estava ao lado da escola. E em meados de 2000 a gente conseguiu ampliação da escola, o segundo piso. Lá em meados de 2006, 2007 a gente adquiriu através de permuta o terreno. E aí a gente começou a reconstrução da quadra, conseguimos em 2015, através do orçamento participativo de uma verba, a gente conseguiu fazer a quadra nova de esportes. E a partir daí já começaram os trâmites para a gente conseguir uma cobertura, um ginásio e, enfim, o que fosse 10 possível. anos 10 o anos, trâmite. o trâmite. E fomos até que nós tivemos a graça de uma parceria que deu certo, né? Entre o Estado e entre o Executivo Ibirubense. Essa parceria deu certo, tanto por parte do Estado, na figura dos coordenadores da educação que passaram em Cruz Alta, e na figura do prefeito Abel. Então, iniciaram esses trâmites e hoje, então, se concretizou. Há mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais, a gente fez a primeira parte, que foi a colocação dos pilares, e aí, então, agora, finalizado a cobertura da nossa quadra esportiva. Quando a senhora fala dessa parceria do Estado e do município, qual foi o papel de cada um? O Estado entrou com projeto, com recurso também, o município, como é que ficou isso? E como que na prática burocrática funciona? Foi feito um convênio? Como que funcionou isso? Isso, tem um convênio, né, o Estado tem um convênio que os parceiros das escolas podem realizar convênios através deste projeto, que é a Escola Melhor, Sociedade Melhor, Escola Melhor, não sei, Escola Melhor, Sociedade Melhor, alguma coisa assim, é o nome do projeto. Enfim, é o projeto em que ele abre, né, a possibilidade de termos parceiros nas escolas estaduais. Então, através desse projeto, com a parte burocrática também, né, do pessoal da 9ª Coordenadoria de Cruz Alta. Então, foi realizado essa parceria. O Estado mais com a parte da questão burocrática, né, e o município com a questão financeira, né, que é o principal aspecto que a gente precisava para concretizar o nosso sonho. Então, aí, a partir disso, começou-se as conversas, as tratativas. Logo depois a gente teve a pandemia, e aí eu lembro que na época a gente fez reuniões na escola e o orçamento estava muito alto, porque todos lembram, não sei se vão lembrar, mas logo ali durante a pandemia, logo após o término dela,
a questão do ferro estava com preço muito elevado. Então, no decorrer do tempo, esse preço foi baixando e tornou um pouquinho mais acessível, então, para a realização dessa obra. Que legal, que legal. E talvez as coisas tenham o seu tempo certo, né, Diri, para acontecer. Claro que olhando aí todo esse histórico que a senhora resgata, né, desde a questão do início lá, que se vão lá, o quê, 28 anos, né, quando se tem ali as ampliações, o começo das ampliações da escola e tudo mais. Mas daqui a pouco, né, esse foi o momento para isso acontecer. E aí eu lhe pergunto agora, Diri, assim, dentro dos seus projetos, assim, como da senhora e de toda a direção da escola, enquanto equipe diretiva, deu para cumprir, assim, grande parte deles, assim, no sentido da infraestrutura da escola? Com certeza, Cristiano, a gente, quando a gente se propõe, né, a fazer parte estar na gestão da escola, a gente estabelece metas. Metas tanto pessoais quanto profissionais, né, a nível de comunidade. Então, todas as metas que eu me propus, elas foram cumpridas. Então, ontem foi a última meta que era uma das maiores e mais difíceis, né? Então, foi concluída com sucesso. Então, isso deixa a gente, assim, numa espécie de alívio, de tranquilidade, de paz, de dever cumprido com uma comunidade que espera o retorno da gente também, porque tem na confiança no trabalho que a gente realiza. Então, isso também me deixa muito grata por eu ter a possibilidade de poder retribuir toda a confiança de que foi dada a mim, de estar na gestão, estar à frente dessa comunidade escolar, dessa escola, que é uma referência, e eu me orgulho muito disso. Então, isso deixa a gente numa espécie de muita tranquilidade, de muita felicidade. E a palavra, a expressão, então, é dever cumprido. Certo. E deixar um legado. Porque eu nem tenho como mensurar, nem faço ideia de quantas pessoas, no decorrer desta minha trajetória na escola, passaram por ela. E é assim, são muitas, muitas pessoas. Então, isso assim deixa a gente feliz por ter plantado sementes e também por ter colhido frutos. Que legal. Dire, a pauta é a quadra coberta, mas a gente já falou tudo que tinha para falar, ela aconteceu, já está construída ali, já foi inaugurada, teve um ato bonito, a gente já colocou inclusive na rede social, né? Mas agora a gente quer dedicar grande parte aqui da nossa entrevista para a gente falar de passado e de futuro, né? Porque na entrevista que o Jardel fez com a senhora hoje de manhã, a gente descobriu, né, que a senhora está aí num processo de aposentadoria, né? Está deixando, por isso que na sua palavra, né, nas suas palavras aí tem muito essa coisa do legado, essa coisa, né, do deixar uma marca, né? E aí, para quem não lhe conhece, né, eu gostaria de contar um pouquinho dessa história, né, da diretora Marleide, mas antes da educadora Marleide, né, e também da professora, né, dessa trajetória. Então vamos começar lá pelo começo. Quando que a senhora entra como professora no estado do Rio Grande do Sul? A minha trajetória profissional começou em 1988, como município. Aham. Então, eu era professora municipal, eu fui solicitada ainda em tempo de estágio, né? Eu fiz o magistério em Tapera, na Escola Nossa Senhora Imaculada, e estavam precisando, na época, de uma professora para o interior de 15 de novembro, precisamente Linha Jacuí. E como a minha família paterna é desse lugar, dessa localidade, então me convidaram se eu assumiria turmas na escolinha da localidade. E eu prontamente, né? Porque precisava ser alguém que pudesse residir próximo à escola. Então, eu prontamente aceitei e fiz meu estágio e trabalhei nessa escola que tenho lembranças, assim, muito bonitas, muito legais.
E Ela ainda existe? hoje ela não tem mais, não funciona como escola, mas Aham. a edificação, né, Sim, o o prédio. prédio está lá. Então, a gente ia na segunda-feira de manhã bem cedo, pegava o ônibus de linha aqui, ia para 15 de novembro, parava na esquina Hetzel, o presidente do CPM nos buscava e nos levava até a escola. E aí eu residia com a minha avó paterna, hoje falecida, e que ela, então, eu ficava lá e todos os dias eu ia dar aula, caminhava em torno de 5 quilômetros por dia para ir até a escola, ir e voltar. E fiquei lá por um ano. Aí, nesse período, 15 de novembro se emancipou. E eu automaticamente fiquei pertencendo a 15 de novembro, e como eu morava aqui, em resumo, então, terminou o ano letivo, eu pedi demissão da prefeitura de 15 de novembro e vim fazer o processo novamente aqui, concurso no município. Em 1990 eu passei no concurso e aí eu comecei a trabalhar no Centro Social da Floresta. E também fiz o concurso estadual. E então eu passei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando no município e numa escola particular que na época se chamava Escolinha 2 Feijão com Arroz, que hoje estava localizada na época nos fundos da Cotribá, que hoje tudo pertence ali ao supermercado Cotribá. Sim. Então, eu trabalhei 2 anos na Escolinha 2 Feijão com Arroz e no Centro Municipal Floresta. E aí fui chamada, então, para assumir um concurso do Estado. E eu dizia que eu só iria assumir o concurso do Estado se eu fosse trabalhar na escola Edson Quintana. Como eu já fui aluna, eu tinha uma história, vínculo com a escola. Então, eu só iria aceitar a escola se fosse o Edson Quintana. Na época, a diretora, a filha da diretora era minha aluna na escola particular. E eu comentei isso. Ela disse, olha, se precisarem, eu estou sendo nomeada e eu gostaria muito de trabalhar naquela escola. E precisavam de uma professora, tinha um segundo ano, não vou esquecer, um segundo ano com 34 alunos, que já tinha passado vários professores. E eu aceitei. Então, cortei meu vínculo com a particular, com a rede particular, e fui para a Escola Edson Quintana. Então, foi o meu início ali na trajetória na Escola Edson Quintana, 1992. Precisamente 14 de maio de 1992. Então, foi o meu ingresso na Escola Edson Quintana como professora de segundo ano do ensino fundamental. 92, isso era governo Colares. Isso aí. Muito bem. A Jéssica Machado está dizendo aqui que ela estudava na escola em 2006 e aí foi feita uma manifestação sobre a quadra da escola no governo Rigoto. Isso. E agora hoje está sendo realizada. Então a gente está falando aí, né, de 18 anos, eu acho, né? Não, 22 anos, né? E os alunos que eram nossos alunos, né? Então a gente encontrou alguns alunos, eles comentaram, nossa, Dili, na minha época, a gente já lutava por esse ginásio, por um ginásio, por uma quadra coberta, e agora, né, somente agora que a gente conseguiu. Então, quando você falava em tempo antes, né, eu me pergunto e me questiono, por todos esses anos que eu estou na educação, por que as coisas na educação são tão morosas, tão difíceis? Eu assim, não consigo entender algumas coisas, algumas situações, porque na educação parece que tudo demanda de muita burocracia, de muito empenho, de muita luta, de muita vontade política. Então, parece que as coisas tomam uma proporção não de 1 ano, 2 anos, mas de 10, de 20 anos para que algo aconteça. E olhando para as estruturas educacionais, né? Se a gente for analisar, por exemplo, Ibirubá, quantos anos faz que são as mesmas escolas, né? Nunca teve uma escola nova, e aí tu não investe numa escola nova, tu não constrói uma estrutura nova que seja adequado, por exemplo, aos novos tempos, né? As mudanças que a gente tem no mundo, e ao mesmo tempo tu não investe naquelas que já existem a ponto delas irem se adaptando, né? E se qualificando para isso. Eu lembro muito claramente quando foi aprovada a lei da acessibilidade, né? A luta que foi das escolas para conseguir fazer uma rampa
para fazer um banheiro acessível dentro Veja, Cristiano, nós não temos acessibilidade ainda. Isso é algo que eu até me sinto assim muito triste por não ter conseguido. Agora a gente está pensando num acesso mais acessível, né? Depois que a gente conseguiu ali a retirada das árvores, agora a gente quer fazer esse acesso. Porque nunca teve demanda? Não, porque assim, ó, a gente entrou com um projeto alguns anos atrás, via federal, com um projeto para tornar a escola acessível. Só que eu posso estar errada, mas na época veio 10 ou 12 mil. Cristiano, com 10 ou 12 mil, isso é uma piada. Isso não faz. Por quê? Porque num órgão público, eu preciso estar dentro das normas técnicas para que essa acessibilidade... Não pode inventar roda, né? Não, eu não posso fazer uma rampa de qualquer jeito. Sim. Então, ela tem toda uma norma técnica que precisa ser seguida. Piso tátil, justo, né? metragem correta. Então, quando veio esse dinheiro, a gente chamou os Não tem encarregados. cadeirante na escola, Diria? Nós temos um aluno que usa andador. Então, quando a gente ganhou esse valor, a gente chamou o pessoal da CROP, que é o encarregado de realizar os projetos, a coordenadoria de obras, e fizeram um estudo. Veja bem, nós teríamos que até remover paredes para poder estar adequadamente às normas técnicas da acessibilidade. Certo. Isso demandaria, no mínimo, um valor de 30, 40 mil. Então, Aí teve que devolver o recurso? Qual foi a minha orientação que eu recebi das pessoas técnicas sobre isso? Prof. Marleide, se você fizer, você até pode fazer alguma coisa, mas se você fizer de forma incorreta, você está correndo o risco de ser penalizada se algo vier a acontecer. Então, é óbvio que eu não iria fazer. Né? Então, a gente usou várias justificativas, deixou o dinheiro parado um tempo e a gente mandou várias justificativas e a gente fez aquisição de materiais de acessibilidade. Materiais, assim, mesas adequadas. Sim. Foi o que a gente usou o recurso, porque não teria possibilidade com aquele valor de fazer. Então, isso é algo que hoje, com as estruturas das escolas que são antigas, então, para você fazer uma obra de acessibilidade, não é com qualquer valor ou um baixo valor que você vai conseguir, porque ela precisa seguir as normas técnicas. E, para isso, ela demanda derrubar paredes. Ela não foi projetada para isso. Então, demanda mexer na estrutura física. E isso, a gente sabe que demanda um valor muito alto. Certo. Nós estávamos, então, de lá em 92, quando a senhora chega na escola, né, como professora daí, né? Em 92, eu cheguei como professora de ensino fundamental. Logo a seguir, eu faço uma especialização em educação infantil. Aí eu fico na escola 9 anos com a educação infantil. Depois da educação infantil, eu concluo a minha graduação em letras. Aí eu assumo português, inglês. E logo a seguir eu faço uma pós-graduação em filosofia. Aí eu assumo também o projeto de filosofia. E também, naquela ocasião, lá em 2001, a vice-diretora, que então era da equipe diretiva, ela ficou um tempo e não quis permanecer. Aí a diretora da época me chamou se eu queria ser vice-diretora. Então, em 2001, eu passei a pertencer da equipe gestora da escola. Desde 2001 que eu faço parte da equipe gestora. Como vice-diretora, de 2001 a 2014, eu integrava a vice-direção. Em 2014, eu passei a fazer parte como diretora. Estar no cargo de diretora. Há 10 anos, então, como diretora da escola. Que legal. É uma trajetória muito, muito linda e mostra também, porque ninguém fica tanto tempo, né, à frente de uma instituição se não tiver o apoio da comunidade, né? Porque no final das contas, eu não sei se foi 99 que foi instituído a eleição direta para a direção, né? Sempre tem a participação, né, dos pais, dos alunos, todo mundo ali
constrói junto ali, né, elege, né, a direção da escola, né? E aí, quando a senhora assume lá, então, a direção da escola em 2014, quais eram os desafios ali naquele momento? Os desafios eram enormes, porque a gente Ainda tinha. não tinha nenhuma reforma, nada Não, disso. a gente partia do princípio que a escola estava andando muito bem, porque a gente sempre teve gestões na escola que sempre se preocupou com essa referência, com esse trabalho, junto Pedagogicamente estava tudo bem. pedagogicamente, sempre com aqueles velhos problemas de falta de recursos humanos, que isso perdura ano após ano. Então, e também a enorme procura por vagas na escola. Então, assim, eram desafios ao mesmo tempo comuns porque eu já fazia parte da vice-direção, então eu já estava habituada a tudo aquilo, mas também assim de muitas mudanças, né? Vem aí a tecnologia, então muitas mudanças surgindo por aí, essas gerações com todas essas mudanças dessas gerações, como é que eu vou dizer, desses comportamentos, né? E então, assim, uma série de desafios. Mas, como você disse, eu sempre tive uma equipe, tanto de professores quanto de funcionários, que me apoiavam e trabalhavam junto comigo, né? Como eu sempre tive a comunidade parceira, confiando no meu trabalho. Então, isso é um diferencial. Isso te abre possibilidades. Bom, te abre possibilidades e responsabilidade. Então, você está diante de uma comunidade que vem num processo de crescimento, numa escola que vem num processo de crescimento, uma escola que é referência, né? Uma escola que tem toda uma história muito bonita. Então, é uma responsabilidade muito grande você assumir uma gestão de um lugar assim, porque, no mínimo, você tem que manter. Você não pode deixar de cair. Então, isso é muito, assim, desafiador. Então, graças a todo esse apoio, essa união, esse engajamento dessa equipe, eu consegui manter a escola sendo referência, né? E melhorar, principalmente na questão da estrutura física e de todos os resultados e parcerias que a gente foi no decorrer do tempo que eu estive na gestão, que a gente foi firmando. Então, tudo isso assim é uma história muito bonita. É uma história que, quando a gente sonha um pouquinho com o que aconteceu, volta ao passado, a gente vê aquela garra, aquela união, aquela força, a gente sente isso e a gente tem muita vontade de continuar esse trabalho e fazer cada vez melhor. Certo. A escola, ela tem do ensino da educação infantil até o 9º ano? Isso. Então, assim, eu não lembro exatamente quando que foi que o governo do estado, então, não fechou a educação infantil do estado. Como o município, então, firmou mais uma vez parceria conosco, a gente hoje tem um convênio com o município, uma sala onde é destinada aos alunos da educação infantil, que é conveniado com a Secretaria de Educação do município. E aí o professor é do município, da rede municipal, o professor auxiliar é da rede municipal, tem alguns móveis da rede municipal, a gente recebe ajuda na questão da merenda escolar do município. Então, assim, essa parceria já vem de tempos e deu Não é uma muitos... coisa recente, é uma Não, coisa que é já uma vem coisa... de muitos anos. Eu agora não lembro exatamente que ano que foi, mas já faz muitos anos. Se eu não me... Estamos em 2024, eu acho que faz perto de uns 20 anos essa parceria assim, que a gente tem. Que funciona muito bem, né? Porque os alunos já estão ali inseridos na nossa... Eles são alunos do município, não estão no sistema do estado, mas é como se fossem alunos da escola. Tratamos eles como alunos da escola. Isso mesmo. Isso é legal. Dire, a gente precisa falar aqui também sobre a trajetória pedagógica, né? Eu perdi as contas, eu estou aqui 3 anos aqui em Birubá.
de quantas vezes alguém da Escola Edson Quintana veio aqui para comemorar uma conquista, seja numa Olimpíada de Matemática, seja num concurso estadual, num concurso até nacional, né? Por conta dessa dedicação. E sempre com professores diferentes, assim, né? Disciplinas diferentes e tal, né? Existe uma receita disso? Por que que a Edson Quintana, a gente tem várias escolas estaduais aqui no município, né? Mas por que que tem essa, existe ali uma priorização disso ali, olha, tem ali por parte também dos estudantes ali uma vontade de, o ano que vem nós temos que ir melhor, temos que fazer outro projeto e tal. Existe esse clima criado dentro do pedagógico da escola? Eu acho que isso sim existe. Então, pela história da escola, então, em ano tal, a gente mostra, a gente divulga isso. Sim. Em ano tal, o aluno tal conquistou medalha de ouro. Olha, ele conseguiu isso. Então, a gente isso, a gente incentiva. Porque não é uma questão, Cristiano e ouvintes, não é uma questão, porque a escola Edson Quintana quer aparecer. Não é essa a questão, não é esse o objetivo. O objetivo é abrir portas para os alunos. Claro. Quando você amplia o horizonte, porque a escola ela é muito restrita. Por quê? Pela falta, muitas vezes, de recursos humanos, pela falta, muitas vezes, de incentivo financeiro. Então, ela fica, às vezes, muito engessada. Então, veja bem, quando eu abro o leque para os meus alunos, eu encontro parceiros. Né? E eu acho que as instituições externas à escola, ela já se deu por conta que a escola é um terreno muito fértil. Ela pode render para outras instituições, plantar sementes que depois vão render frutos, seja nas instituições externas, seja nas empresas. Então, a escola tem o produto riquíssimo. Certo. As crianças e os jovens, né? Não é um produto agora, desculpa falar produto, tá, mas é um elemento chave para o desenvolvimento social. Crianças e jovens. Certo. Então, veja bem, quando eu firmo parcerias, quando eu abro as portas para os alunos, seja para participar de feiras de mostra científica, seja para a Olimpíada, seja para concurso de redação, seja para... Eu abro as portas, o meu aluno que quer usar essas oportunidades, ele se apropria disso e ele lá na frente vai colher frutos. Nós temos, por exemplo, agora, há um tempinho atrás, nós temos alguns alunos medalhistas da UBMEP, da Olimpíada de Matemática, que foram convidados para ir a Santa Maria, na Universidade Federal, participar de uma imersão. Para quê? Porque eles estão vendo estes alunos como futuros estudantes universitários e também, por que não, cientistas. Então, é esse o objetivo. E isso a gente, como gestão, a gente sempre deixa muito claro para o grupo de professores. E assim, é muito difícil participar de tudo isso. Não tenho dúvida. Muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que se dá oportunidade, se tira oportunidade. Então, se você não for persistente, se você não tem uma equipe de apoio, quem é essa equipe de apoio? Por exemplo, Círculo de Pais e Mestres e Conselho Escolar, dizendo o seguinte: nós temos que levar nossos alunos para receber a medalha, mas a gente não vai ganhar nada de dinheiro. Vai lá o CPM e ajuda. Para levar os alunos, para ir abrir horizontes. Então, assim, essa rede de apoio que se institui na escola faz com que a gente consiga dar oportunidade para os alunos. Então, não é só uma questão de vender uma rifa quando o CPM faz. Sim. Não é só uma questão de contribuir, de repente, mensalmente com o CPM. É uma questão que todo esse valor financeiro, ele vai ser retribuído, ele vai ser devolvido para o aluno e para a comunidade. E através destas oportunidades. Então, quando a gente abre para os alunos, a gente está trabalhando muitas vezes, muitas não, sempre,
fora de horário. A gente está se indispondo muitas vezes e fazendo coisas muitas vezes que algumas pessoas não fariam. A gente está, entre aspas, se estressando por muitos motivos que a gente, de repente, não precisaria se estressar. Certo. Que não seria da nossa responsabilidade. Mas a gente tem um compromisso de abrir horizontes para os nossos alunos, para os nossos jovens e para nossas crianças. Eu tenho acompanhado, Diri, muito assim, estudos e reflexões sobre como está a educação nos tempos atuais, né? Eu me lembro quando eu era pequeno no ensino fundamental, quando eu era criança e adolescente, dessa relação ser uma coisa muito respeitosa, né? O professor, ele era não só uma autoridade, ele era quase uma santidade para a gente quando a gente era criança, né? A gente enxergava, brilhava os nossos olhos quando enxergava o professor, né? E a palavra dele era autoridade, né? E com o passar dos anos, com toda essa modernidade, com toda essa questão que parte muito também de como as relações nas famílias se transformou também, né? Muitas vezes o próprio adolescente do 11, 10 anos ali, ele não tem mais essa visão, né? Então o professor, além dele repassar o conteúdo, de pensar no pedagógico, ali toda a parte do aprendizado, ele acaba precisando desenvolver também, né, competências de relações humanas, competências de psicologia, competências, né, de várias outras pastas que não deveriam ser de sua responsabilidade para poder dar conta de atender essa demanda desse jeito, né? E aí quando tu consegue criar um plano pedagógico que é o caso da Edson Quintana, né, que para além de ensinar o beabá, que é aquilo que a gente aprende, né? Mas aí, parafraseando aqui o Paulo Freire, né? Ensinar também a fazer uma leitura do mundo, né? É quase que... Eu acho que as medalhas, né, da OBMEP, elas servem também para os professores, porque eles também, né, além de toda aquela carga que tem de dar aula, às vezes 40 horas dentro da sala de aula, mais não sei quanto tempo ali de planejamento pedagógico, de revisão de não sei o quê, ainda consegue sobrar um tempinho para se dedicar a esses projetos que são fora do que está colocado ali, né? Então, quando a senhora traz essa coisa, eu queria só respaldar essa questão de que nada se conquista sozinho, né, Diri? E a Não. senhora, em todos os momentos aqui na entrevista, e isso mostra por que a senhora é tanto tempo diretora da escola, né? A senhora, todos os momentos, traz aqui que tudo isso só aconteceu porque tinham pessoas juntos ali que sonharam juntas, né? Correto. E com o passar do tempo, claro que a gente vai observando isso que você comentou, que além dos conteúdos e de tudo isso que a gente faz, a gente está tendo que fazer além, né? E realmente hoje, se você não tiver essa disponibilidade como educador de ir além, de trabalhar essas questões, essas relações, essas questões emocionais, você não consegue dar uma aula. Então, ao longo da minha experiência como educadora, tem alguns princípios que eu trabalhei agora 3 anos com os meus vice-diretores, sempre falando algumas questões que eu gostaria que continuassem e passando para eles um pouco da minha experiência. Então, eu sempre dizia a eles, vocês não podem desistir. Vai ter 300 motivos para vocês desistirem. E 1 ou 2 para vocês continuarem. Então, vocês vão se agarrar nesse 1, 2. E vai embora. Justo. Outra coisa que eu sempre falo na escola. Se tiver um aluno na sala de aula que quiser aprender, é para esse que você vai dar aula. Se tiver uma família te dando respaldo, é para essa que você vai trabalhar. Então, não olhe quantidade, olhe a qualidade. Certo. Olhe o que você está plantando, o que você está fazendo. E educação, Cristiano, ela não tem segredo. Não tem segredo. Ela tem alguns compromissos que estão sendo deixados de lado. Por exemplo, educação se faz nas pequenas coisas. Certo. Nas pequenas, nas mínimas. Se o aluno, desde a hora que ele coloca o pé dentro de uma escola, ele sabe que ele precisa, que ele vai entrar lá numa rotina,
ele já entra com outros olhos. Quando ele entra numa escola onde ele não sabe o que vai acontecer, que cada dia é um dia. Um dia depois do outro. Não, as coisas não funcionam. Então, uma escola, a educação, ela se faz desde o momento que o aluno coloca o pé lá dentro da escola. A gente precisa pensar qual a rotina que nós vamos estipular aqui dentro. Nós vamos fazer a fila, nós vamos receber nossos alunos, eles vão para a sala de aula. Dentro da sala, eles vão ter um ritual de começo, de turno, e daí eles vão ter aula, assim, assim, assim. Eles vão ter um intervalo, no lanche vai funcionar assim, no retorno do recreio vai funcionar assim. O que eu quero dizer? Que as pequenas coisas começam a construir-se desde a entrada e se fazer aprendizagem nessas pequeninas coisas. Então, a gente não pode desistir de algumas obrigações, não. De algumas tarefas diárias que, às vezes, as pessoas acham, mas que ridículo fazer isso. Não precisa fazer. Precisa fazer a fila, acolher os alunos, organizar, silenciar, entrar na sala. Precisa ter uma rotina diária. Certo. Precisa ter uma cobrança dessa rotina. Precisa ter gente olhando eles, prestando atenção neles a todo momento. Precisa ter pessoas dispostas a sempre conversar com os pais, seja para ouvir críticas, que hoje a gente ouve mais do que elogios, seja para ouvir as críticas, seja para a gente argumentar o porquê que a gente está fazendo daquele jeito, seja para a gente ter ajuda, retorno, ouvir elogios. Então, a educação, ela se faz nisso. Seja para exigir dos alunos o respeito. Seja para fazer uma ata disciplinar, se for necessário. Né? Então, essas pequenas coisas que uma vez se tinha muito nas escolas, elas precisam continuar. Porque por mais que nós estejamos na era tecnológica... Só não atrapalhando seu raciocínio, a senhora se considera uma educadora conservadora? Sim, conservadora. Conservadora e, ao mesmo tempo, com um olhar ao que está aí, ao novo. Só que tem que ter muito cuidado. Esse novo está sendo aberto de que jeito? Como ele está sendo introduzido? Como que ele vai ser introduzido? Como que ele vai ser cuidado? Porque a gente não pode introduzir algo novo na escola sem daqui a pouco ter firmeza e clareza do que ele vai, ou de como eu vou trabalhar ele. Eu não posso abrir mão da rotina com os professores. Os professores também têm que ter rotina. O professor também tem que saber que ele precisa fazer assim, assim, que tal dia ele vai ter a formação, que tal dia ele vai ter esse compromisso. Então, rotinas nas escolas são muito importantes. Tá? Tanto rotinas com o aluno quanto com as pessoas. Então, veja bem, a educação eu vivo e digo todos os dias, ela não tem segredos. É somente a gente seguir aquelas questões que a gente sabe que dá certo. Outra coisa que eu sempre digo, não dá para desistir. Jamais desiste-se de aluno nenhum. Por mais dificuldade que ele tenha, ou por mais dificuldades que nós tenhamos em trabalhar com o aluno. A gente tem que insistir até o final. Dire, a gente está vivendo um momento agora, e eu acho que está tardio demais isso, já deveria ter acontecido essa reflexão um tempo atrás, em relação à relação dos alunos com as telas dentro da sala de aula, na escola e tudo mais, né? Isso é até um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa para proibir o uso de celulares em sala de aula, né? Como que dá essa relação ali dentro do Edson Quintana? Tem uma rotina para isso? Tem uma forma? Sim. Ou é mais livre isso? Não, nós temos dentro das nossas normas da escola, nós temos, então, a gente tem uma agenda escolar, lá estão todas as normas que a gente discute com quem? A gente discute com o Conselho Escolar, a gente discute com o CPM, que são os representantes da comunidade, a gente discute com os líderes de turma, e a gente faz essas normas escolares e a gente
tem lá na agenda essas normas, toda a comunidade conhece desde o início do ano. E uma das normas da nossa escola, que a gente já refletiu, já estudou, já discutiu, já dialogou, é o não uso do celular. O celular é proibido dentro da escola. Se o professor A desejar fazer um trabalho com o uso do celular, ele vai solicitar a minha autorização da equipe gestora e vai fazer esse trabalho, sem problema nenhum. Ele vai avisar os alunos, eles vão trazer, vão usar para o trabalho e vão guardar. Mas o celular não deve ser usado em sala de aula, nem nas imediações da escola. E se ele for usado e eles, de alguma forma, estarem infringindo as normas, a gente recolhe como equipe gestora e daí a gente só devolve para os responsáveis. Então, já aconteceu várias vezes que a gente precisa, o professor recolhe. Por que a gente entende isso, Cristiano? Porque realmente hoje ele é uma ótima ferramenta, sim, ele é uma ótima ferramenta. Mas, infelizmente, crianças e jovens não sabem utilizar de maneira racional essa ferramenta. Os pais não sabem às vezes, né? Então, eu penso assim, esses dias um aluno chegou lá e disse assim, eu preciso passar para o pendrive um trabalho que eu tenho que apresentar para os alunos, para os meus colegas. Muito bem. Como assim? Como que você não sabe passar um trabalho para um pendrive? E você sabe, e você que é a geração digital, e você que adora usar o celular. Então, o que a gente percebe no nosso dia a dia? Que os alunos, as crianças, os jovens, eles sabem usar as redes sociais. Agora, quando se trata de fazer um trabalho elaborado e usar as ferramentas digitais, muitas vezes eles não conseguem, não sabem. Né? Então, isso vem provar o quê? Vem provar que é necessário ter limite. Certo. A senhora falou bastante de rotina, né? E a gente está indo para o finalzinho da nossa entrevista. E a gente, nos bastidores aqui, a senhora falou hoje de manhã, eu rodei a entrevista que o Jardel fez com a senhora ali, que a senhora está aguardando mudar a sua rotina, né? Sim. Definitivamente, né? Depois de tantos anos de dedicação aí como diretora, como professora, enfim, né, como servidora do Estado, a senhora encaminhou sua aposentadoria, né? Agora está só esperando lá, como meu pai dizia quando estava esperando a aposentadoria, tá lá na mão do juiz lá. Tá lá na mão do... Tá lá na mão do pessoal lá na SEC lá, né, para assinar para a senhora, né, enfim, ter esse descanso merecido. Mas em off a gente conversava aqui, né? E com toda essa sua energia, todo esse seu conhecimento, é claro que a senhora não vai simplesmente alugar uma casa ou comprar uma casa no alagado e ficar lá, né? Não é esse o plano, né? Não é esse o plano. A gente, graças a Deus, né? A gente tem saúde, né, Cristiano? A gente tem energia, a gente tem conhecimento, a gente tem vontade. Então, qual o meu propósito? Eu não vou parar de trabalhar. Eu vou só mudar a minha rotina, né? Então, começar uma outra rotina, ainda não sei o quê, mas com o tempo vai aparecer alguma coisa para a gente trabalhar e para a gente continuar nessa luta pela educação. E veja bem, há momentos que a gente precisa terminar, encerrar ciclos, encerrar rotinas e iniciar outras. Então, esse é o momento da Dira e Marleide se afastar da escola. Eu trabalhei com meus colegas, nos preparamos juntos para este momento. Né? Então, hoje... Não é surpresa para ninguém. Não é surpresa para ninguém. Há 3 anos atrás, quando foi para a troca de diretores, que também eu era diretora, eu não poderia mais ir para uma eleição, porque eu já tinha ido para 2 eleições, eu não poderia ir a uma terceira. Então, eu não tinha ninguém que quis assumir a direção. Então, o que eu fiz? Eu me propus a ficar por mais uma gestão, que é esta que eu estou encerrando. E lá nesse assumir desse compromisso, então eu combinei com meus vice-diretores que me acompanharam na gestão, que eu iria trabalhar com eles esses anos, que a gente iria dividir conhecimento, que a gente ia crescer juntos
e que ao final dessa gestão, então, eu estaria passando para eles. Então, agora a gente teve que fazer uma prova. Agora a equipe diretiva ela está sendo qualificada. Certo. Tá? Então, é um projeto do governo do estado. Então, nós tivemos que prestar uma prova. Foi dia 1º de novembro, essa prova, em Cruz Alta. É uma prova, uma espécie de concurso. Então, a gente montou uma equipe da escola de 5 pessoas para fazer essa prova. Foi a Cruz Alta, por que 5 pessoas? Porque precisamos 3 para a equipe diretiva da nossa escola. Mas 2 pessoas, então, de sobra ali, né? Se caso viesse a acontecer alguma surpresa. A gente foi a Cruz Alta, fez a prova, todos os 5 passaram e a equipe, então, diretiva, então, está hoje formada para concorrer. Agora vai ter, então, uma eleição, até vai ser no dia 16 de dezembro, a eleição da equipe diretiva, que vai ser composta, então, pelo diretor, que vai ser o professor Gabriel Schaefer, a vice-diretora, a professora Cleonice Guedes do Nascimento, e a outra vice-diretora, a professora Daniela Schenkel. Então, vai ser a nova equipe gestora da Escola Edson Quintana, que precisa, então, do apoio da comunidade, que no dia 16, então, há a eleição, precisamos da participação dos pais e dos alunos nessa eleição e dos professores, para dar apoio a eles, para dar continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho das ex-diretoras, ao meu trabalho, essa continuidade desse trabalho lindo, e eu tenho certeza que eles estão preparados e prontos para assumir esse desafio e dar continuidade a essa linda história da Escola Edson Quintana. Pessoas são ciclos, né, Diri? Sim. E elas vão passando, elas deixam seu legado e vão passando o bastão e outras vão chegando e é assim que funciona, né? E com certeza há muito o que comemorar em tudo que a Escola Edson Quintana já vivenciou até os dias de hoje, desde a sua fundação, e sempre que a gente recebe o pessoal da comunidade aqui e que o pessoal comenta por aqui também, todo mundo diz, olha, eu passei por lá, né? Eu fui estudante da Edson Quintana, tal, e hoje a gente vê aí muitos ex-alunos da Edson Quintana em pontos estratégicos, chaves, né, dentro do município, seja nas cooperativas, seja nas empresas, né, na gestão pública, em todos os lugares aí. Isso mostra o papel que a escola tem na formação de uma comunidade, né? E como a senhora disse, né, a senhora teve um ciclo que está se encerrando e que agora outros vão assumir, e não é porque a senhora não vai estar mais ali que esse sucesso não vai continuar, porque a essência da escola é aquilo que conjuntamente as pessoas fazem, né? E eu queria agora, para finalizar a nossa conversa aqui, eu pedir 2 coisas para a senhora, né? Uma lembrança, né, desses 30 anos assim, né? E um desejo para aqueles que vão ficar. Lembranças são inúmeras, né? Mas assim, a lembrança que eu tenho é eu chegando na Escola Edson Quintana em 1992 e nesta sala onde eu dei aula, hoje é a sala dos professores, 34 alunos, e eu cheguei à frente da turma e tem alguns olhares que eu lembro até hoje. Porque para mim foi um desafio gigantesco e para aquelas crianças eu já era a 5ª professora que estava passando eu lembro naquela época na sala deles, assim consegui fazer um trabalho bom e a partir dali realmente eu tive mais uma vez certeza que as minhas escolhas na minha vida eram as certas e eu sempre escolhi algo assim com muito amor que eu faço até hoje, né? Então, essa é a minha lembrança, eu chegando na escola e vendo aqueles rostinhos lá. E quando você chega na frente da sala de aula, por mais que às vezes tenham aqueles alunos que, como você disse, não respeitam, não dão o valor necessário, mas tem aqueles que estão te olhando, te observando e seguindo os teus passos. E como é importante a tua postura. A tua postura como educador. Faz toda a diferença. Né?
E outra... Às vezes muito mais que as palavras, né, Diri? Muito. E outra coisa que me marca muito também é quando eu estou diante de toda a comunidade escolar, principalmente dos alunos, lá naquela quadra de esportes que hoje está coberta, quando todos lá estão paradinhos e eu chego lá e digo bom dia ou digo boa tarde, e aquela energia toda, bom dia, paz e bem a você. Nossa, aquilo lá eu jamais vou esquecer. E eu dizia, alguns dias atrás, que essa energia, essa vivacidade dessa juventude, dessas crianças, é o que vai mais me deixar saudades. Né? Então, são muitas lembranças, Cristiano, mas eu vou levar, assim, tudo com muito amor e carinho, tudo, né, guardar no coração. E pode ter certeza que nos bastidores eu sempre vou estar alerta para tudo aquilo que a Escola Edson Quintana precisar. E outra coisa que me deixa muito feliz, Cristiano, e muito alegre, quando eu lembro de todas as programações que sempre a escola faz, seja jantar, seja festas juninas, seja alguma coisa assim, e eu vejo assim o empenho das famílias e dos pais ajudando e fazendo e no fim assim um bom resultado, sabe? Isso me deixa assim, é uma lembrança que eu tenho daquelas pessoas correndo, fazendo e querendo ajudar e sabe? Então isso também é uma lembrança muito boa, muito gratificante. E o desejo, Diri? E o desejo é que a Escola Edson Quintana sempre progrida e continue sendo referência no nosso município em educação. E que as pessoas que lá entrarem, seja professor, seja servidor, seja equipe gestora, continue fazendo esse trabalho com responsabilidade, dedicação e amor. E a saudade vai ficar, né? Vai. Já. Eu hoje vivo uma espécie de... Será que é verdade? Ou eu estou sonhando? Será que eu vou me aposentar? Eu vou conseguir? Assim, como se eu estivesse lá em cima assistindo o que está acontecendo. Né? Então, dá um nozinho na garganta. Eu sei que vai ser bem difícil me desvincular desta rotina e, de repente, começar uma nova rotina. Mas, como eu disse, são ciclos. São ciclos que vão, que passam, que recomeçam. E a gente precisa estar aí para encerrar um ciclo e iniciar um novo ciclo. Legal, Diri, legal. Sempre bom poder ouvir a senhora aqui. Eu tenho um respeito muito grande desde a primeira vez que a gente se encontrou aqui no estúdio, numa entrevista. Enxerguei nos seus olhos assim essa paixão pela educação e quiçá, oxalá todos os professores, né, tenham isso também como essência, né? Porque como é bom quando a gente inicia um ciclo e termina esse ciclo com o coração leve, tranquilo, Isso, né? isso. Podendo deitar a cabeça no travesseiro ali, dormir com os anjinhos, né? Sem problema nenhum. A saudade, né? Até acostumar com essa mudança, isso faz parte de qualquer mudança de ciclo e tá tudo certo, né? Mas o melhor de tudo é essa paz e bem que toda a equipe, né, deseja. A senhora ficar ouvindo aquela vozinha lá, paz e bem, né? Isso é muito legal. Foi um prazer conversarmos hoje aqui com a senhora e trazer também essas notícias boas aí, né? Essa quadra coberta que tá linda, maravilhosa. Quem ainda não viu, né, tem a postagem aí no nosso Facebook com as fotos ali de como foi aí a inauguração. Parabéns, diretora, pelo seu trabalho. Parabéns a todos os professores, todos aqueles que de alguma forma se envolveram para que essa conquista acontecesse. E antes a senhora estava contando aqui, né? Foram muitas e muitas mãos, né? Muitos e muitos anos, né? Esse processinho deu várias voltas aí, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas agora tá ali, né? Primeiro foi os pilares, né? Como tudo na vida, né? E na educação talvez seja um pouco isso também, né? Primeiro, um pilar de cada vez, mas agora está ali a cobertura, né? A palavra final é sua. Muito obrigada por esse espaço e eu só tenho gratidão pela imensidão de pessoas que passaram pela trajetória da gente, pela imensidão de pessoas que auxiliaram na minha tarefa como educadora e que também auxiliaram a Escola Edson Quintana. Realmente abrir parcerias e essas parcerias auxiliarem a deixar a escola melhor. Então, assim, eu só tenho
que agradecer a Deus por sempre ter saúde e energia para fazer esse trabalho. Agradecer a minha família, né, que é a minha base, é o meu suporte, né? Aos meus filhos, que eu sempre, às vezes, deixava de lado para primeiro atender a escola, né? E a todas as pessoas que passaram pela escola, que nem comigo trabalharam, mas que anteriormente a mim me antecederam, que trabalharam comigo nessa trajetória e que hoje trabalham. E desejar para meus colegas, o trio gestor que vai assumir a partir de 2025, muito sucesso, tudo de bom. E dizer a eles que contem sempre com a Dira Marlede, que ela sempre vai estar aí nos bastidores para ajudar naquilo que for necessário. E agradecer a minha comunidade escolar, essa comunidade maravilhosa, que tem famílias assim que se preocupam muito com a educação, que continuem valorizando, que continuem dando esse apoio, esse suporte, porque, em resumo, é pelo seu filho, pelo nosso aluno, que a gente trabalha e que faz todo esse trabalho e esse esforço. Muito obrigada. Tá certo. E ó, os bastidores aí e aquelas conversas de corredores dizem que a Diri não vai descansar muito tempo não, viu? Logo ali em janeiro parece que já tem convite para tarefas aí, mas a gente vai deixar isso no ar aí, vamos deixar as coisas se concretizarem para não colocarmos aqui a carroça na frente dos bois. Isso mesmo. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso Facebook e também através do nosso